Vamos agora estudar vetor adição e vetor subtração. Nós precisaremos muitas vezes somar vetores ou subtraí-los, né? Ou fazer o produto entre eles, a gente vai falar disso mais tarde, sobre o produto. Então, se eu tenho um vetor A com essas coordenadas aqui, AX, AY, AZ, e o vetor B, BX, BY e BZ. Lembre-se que essa é uma forma de representar um vetor, colocando só as coordenadas separadas por vírgulas. Mas eu também posso representar, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa, eu vou colocar assim, AX, que é a quantidade na direção X, vezes o vetor unitário AX. Tá? Só para deixar bem claro que essas representações são idênticas. Ou eu escrevo dessa forma, ou eu uso essa outra notação aqui. Da mesma forma, o vetor B. Se eu quero somar A mais B, eu vou chamar esse novo vetor, tá, de C. C é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Como é que eu faço? É muito simples. Você pega e soma os valores, as quantidades, os módulos em cada coordenada. Por exemplo, na coordenada X, eu somo AX mais BX. Tá aqui, eu coloquei o AX aqui, que é o vetor unitário na direção X. No eixo Y, somo a quantidade do vetor A mais a quantidade do vetor B. Então, é AY mais BY. Tá? E na direção Z, a mesma coisa. AZ mais BZ. Mais AZ mais BZ na direção AZ. Então, eu somo essas três componentes. Então, agora, o vetor C, ele vai ter essa componente aqui, na direção AX, na direção AY e na direção AZ. Vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho o vetor A com as coordenadas 3 e 3 e o vetor B com as coordenadas 4 e 2. Isso aqui também, lembrando, posso representar 3 na direção AX somado com 3 na direção AY. E tenho o vetor B, 4AX mais 2AY. Tá? Então, o meu vetor C, que é a soma desses dois, vai ser como? Eu vou somar componente a componente. Então, na direção AX vai ter 3 mais 4, 7. E na direção Y eu vou ter 3 mais 2. Tá? 3 mais 2, 5. Então, meu vetor C, que é a soma do vetor A com o vetor B, vai ser 7AX mais 5AY. Ficou claro? Esse meu novo vetor, que é o vetor soma de A mais B, ele tem, então, essas componentes aqui. Eu quero saber o módulo e o sentido em que ele está apontando. Então, basta eu fazer o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, na componente x eu tenho 7, eleva ao quadrado. Somo com a componente em y ao quadrado e tiro a raiz quadrada. Vou ter 8,6. A direção, né, o vetor unitário, eu preciso fazer o quê? Vou chamar de Azinho C, é igual ao vetor dividido pela magnitude. Então, meu vetor C é 7AX mais 5AY dividido pela magnitude que eu obtive, vai dar aqui o quê? 0,814AX mais 0,581AY. Esse aqui é o meu vetor unitário. Muito bem. E, de novo, né, só para você conferir, é bom você fazer isso, você pega e vê se dá 1 mesmo. Por exemplo, será que esse aqui é um vetor unitário? A magnitude ou módulo dele deve dar 1. Então, você pega as componentes do meu vetor unitário e faz a prova dos 9 aqui, né? Então, tirando a raiz quadrada do quadrado da componente em x mais o quadrado da componente y, isso aqui deu igual a 1. Faça a conferência aí. E o meu ângulo θ é a tangente a menos 1 da componente y dividido pela componente x, vai dar 35,52 graus. Coloquei isso aqui usando régua, coloquei 1 centímetro para cada unidade. Então, meu vetor A ele é 3 e 3. 3 na direção x, tá? Aqui é o eixo x, tá? E aqui é o eixo y. E 3 na direção y. O meu vetor B ele é 4 na direção x e 2 na direção y. Então, somando esse vetor com esse, deu este vetor C aqui, que é 7 na direção x e 5 na direção y. Vamos fazer a conferência agora com a régua e o transferidor. Então, aqui vamos ver o vetor A mais B, que é o vetor C. E nós vimos que o módulo dele é 8,6. E que o ângulo é 35,52 graus. Vamos usar a régua aqui, logicamente vai ter um certo erro, né? Eu fiz na mão e a gente vai olhar na régua aqui, sempre tem uma margem. Então aqui vejam que o comprimento desse
comprimento ao módulo desse vetor aqui, 8,5 é bem aqui, 8,7. Então, na régua deu mais ou menos 8,7, ok? O ângulo, vamos... Aqui é 0 grau, né? Vou colocar bem aqui. Então, nós vimos que é 35,52 mais ou menos. Então, 0 grau é bem aqui. Então, vai dar 30, né? Peraí, deixa eu ajustar aqui direitinho, bem. Pronto. Então, dá 35. Tá aqui, gente. Tá entre 30, não sei se conseguem ver. Aqui, 35 é bem aqui. Então, mais ou menos, passou um pouco de 35, tá? Então, confirmamos na régua que o comprimento do vetor, ou o módulo ou a magnitude do vetor C, que é a soma de A mais B, é 8,6, que tínhamos calculado. Aqui na régua deu 8,7, mas é normal, né, um erro desse tipo, né, com uma medida aqui, um desenho todo feito na mão, né, enfim, confiando aqui no olho, né, na régua. E a medição aqui deu 35 graus aproximadamente, tá? Passou de 35, então confirmamos aqui, de fato, os nossos cálculos. Agora o vetor subtração, você faz a mesma coisa. Só lembrando uma coisa, que o vetor subtração é a mesma coisa que eu somar o primeiro vetor com o oposto do outro. Mas na prática a gente faz o seguinte, a gente subtrai as componentes na direção x, na direção y e na direção z, ao invés de somar no caso da soma. Exemplo, estou utilizando o mesmo caso anterior, né? O A é 3 e 3 e o B é 4 e 2. Nesse caso, eu vou chamar de vetor D, tá? D é A menos B. Então, eu vou pegar o eixo, a componente x do A menos a componente x do B, 3 menos 4, AX mais 3 menos 2, AY. Então, eu subtraí aqui os componentes y de A e de B. Então, vai dar menos AX mais AY. Isso aqui é o meu vetor D. Vetor subtração. O módulo vai dar menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz quadrada. De tudo isso, deu raiz de 2, que é 1,414. Vamos ver agora o vetor unitário de D. Então, o vetor unitário de D é o módulo, ou melhor, é o vetor D dividido pelo módulo D. Então, é menos AX mais AY dividido pelo módulo 1,414. Fazendo essa conta, teremos menos 0,707 AX mais 0,707 AY. Tá? E o ângulo, colocando a tangente a menos 1 de 0,707 dividido por menos 0,707, que dá 135 graus. Tá? Então, θ é 135 graus. E, para confirmar que é um vetor unitário, basta você elevar ao quadrado e somar cada componente, né? Componente x e componente y. Leva ao quadrado, tira a raiz quadrada e vai dar exatamente 1. Então aqui foi a nossa aula de hoje. Soma e subtração de vetores. Nós vamos ver depois como somar e subtrair usando outros métodos. E mais tarde, em outras aulas, a gente vai fazer exercícios. Então peço que vocês deem uma olhada na teoria. O que não entenderem podem perguntar. E nós vamos tirar muitas dúvidas quando nós formos resolver exercícios. Resolver exercícios é sempre a melhor forma de aprender e de solidificar o conhecimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.